bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. E antes de introduzir o tema, já vamos pedindo aqui para você deixar seu like, comentar, seguir a gente no Instagram, @arquiteturaCas, mandar um e-mail, pedir um orçamento. Encaminhar esse vídeo para quem você acha que vai gostar do assunto. E é isso, vamos lá, um brinde. Hoje a gente vai falar sobre quando o seu projeto atrasa. O que está acontecendo, por que será que um projeto atrasa, mas lembrando que a gente está falando aqui de projeto e não de obra. Sim, né? Até porque obra, existem... Na verdade, obra a gente quase nunca consegue fazer com que ela saia exatamente no cronograma, porque sempre tem algum imprevisto. A gente fala de pessoas, a gente fala de fornecedores. Projeto já é uma coisa que depende muito do escritório, então é algo que a gente tem um pouco mais de controle para que não ocorram atrasos. Até porque projeto, apesar de todo o processo do projeto, a obra ser muito relacionada a pessoas e pessoas sempre envolverem imprevistos, o projeto é menos gente, né? Então é entre o arquiteto e o cliente. Não que não ocorram atrasos, né? Que é inclusive sobre isso que a gente vai falar. Isso mesmo. Então, assim, podem ocorrer imprevistos, alguém fica doente, alguma coisa acontece, tudo atrasa, a internet cai, sei lá. Mas eu acho que a principal questão que a gente pode abordar são os tipos diferentes de cliente. Então, quando você fala de um cliente corporativo, de um cliente comercial, eles são sempre muito mais objetivos do que um cliente residencial. E realmente faz sentido. Quando é um cliente residencial, muitas vezes é o sonho da vida dele ter aquela casa, muitas vezes é a única casa que ele, sei lá, vai ter na vida dele, que ele conseguiu contratar uma equipe de arquitetura para construir, para projetar, diferentemente do projeto comercial e corporativo. Então, quando é residência, as pessoas não têm aquela certeza absoluta daquilo que eles querem. Às vezes eles veem outras referências durante o caminho. E coisa diferente, né, dos outros setores, que eles precisam de agilidade e se não ficar bom, né, assim, não é um lugar que eles vão morar lá. Muitas vezes troca com muita facilidade. Então, a primeira razão já é essa característica, né? Quando é um cliente residencial, normalmente tem mais atrasos, o cliente muda de opinião muitas vezes, ou ele não tem certeza, acaba tendo mais revisões, etc. E quando é um cliente comercial e corporativo, ele é mais assertivo. É até bom também explicar que isso faz muito sentido, até porque o cliente corporativo, ele tá pensando na empresa, então não necessariamente no gosto pessoal dele. Então, apesar de ser uma pessoa física lá na reunião com a gente, ele tem que pensar no que vai representar o produto final para a marca, para a empresa, enfim. Então, o processo acaba sendo mais rápido, tem questões de aluguel, tem questões de... multa, né, às vezes. De quanto antes se faz, antes se ganha, tempo e dinheiro. Então, sim, é um processo que costuma ser mais regular e o cronograma é mais infalível. Exato. De projeto, né? De projeto. E aí o residencial é isso, é o sonho da pessoa. E também uma coisa que eu penso muito, acho que talvez você concorde comigo, é que o cliente residencial, para ele fazer um projeto de arquitetura em reunião com arquitetos, é mais um lazer. Então, apesar de para nós ser o nosso trabalho, eu acho que o cliente provavelmente vê isso como uma coisa divertida, tipo, ai que legal, hoje eu vou ver como vai ficar a minha casa, e onde eu vou dormir, onde que eu vou cozinhar, etc e tal. Exato, cada cantinho também tem um significado, né? Então, às vezes, voltando aos outros clientes, você tem um banheiro ou uma área de serviço, uma copa, que ela precisa ser mais funcional. Agora, no residencial, cada cantinho é especial. Então, os clientes, ou eles vêm com uma ideia e na hora que o projeto fica pronto, não é exatamente aquilo que eles sonharam, e a gente tem que fazer, normal, acontece. Ou, às vezes, ele já chega e não sabe o que quer. Então ele precisa ver várias opções até chegar no ponto. E tem isso também, né? Mas eu acho que é um contraponto, é uma linha bem tênue entre o lazer e, tipo assim, querer tudo muito rápido. Então, é o lazer de participar do processo, que é um processo super diferente e é uma experiência para o cliente, mas ao mesmo tempo a gente vive numa era que tudo é para ontem, tudo é para agora. Né? Acho que talvez o acesso mais facilitado
a tecnologia, a informações mesmo, né, sobre arquitetura, sobre interiores, faz com que as pessoas queiram tudo muito rápido e achar que as coisas são feitas assim, É um né? imediatismo, né? Da mesma forma como você compra uma coisa online na mesma semana, às vezes até no mesmo dia, já tá na sua casa, de repente um projeto pode ser assim, porque se tudo é tão rápido, eu compro um sofá, ele chega semana que vem, eu compro um piso, vai ser meio chato de instalar, mas em 2 semanas se faz essa obrinha. E aí dá essa impressão de que tudo funciona simples assim. Exato. E eu acho que essa é a essência desse episódio. É pra gente explicar pra vocês o porquê que, pelo menos, o nosso projeto, ele não pode ser tão delivery, né? A gente tem até uma piada entre os arquitetos que não é pastelaria. Que não é que você chega lá, pede um pastel e o pastel tá pronto em 5 minutos. Eu faço sempre essa relação com o médico. Você não chega no médico e fala, oi, eu quero operar, e vai operar. Não, você tem todo um processo. Você tem um processo, você tem exames, todo um diagnóstico. E com a arquitetura não é diferente. Primeiro que a gente lida com a nossa criatividade, né? Então, se você vira pra mim e fala, olha, eu quero minha casa desse jeito, a criatividade não é uma coisa que eu aperto um botão e vem. Até a gente ter uma ideia boa, a gente tem que refazer, olhar referência, entender o que a pessoa trabalha. Pedir opinião para outras pessoas, olhar aquilo e pensar em outras possibilidades. Porque às vezes mesmo que esteja bom, será que tem algum defeito que a gente não reparou? Exato, ou será que não poderia ser melhor Exato. do que aquela primeira ideia que você teve? Então quantas vezes a gente já não fez um projeto? Na verdade todas. A gente refez, porque assim, é sempre assim. É sempre assim, você olha, que nem quando você cozinhou a primeira vez, ficou perfeito ou não? Se ficou, manda pra cá. Ou você, tipo, foi fazendo e aí ao longo do tempo foi ficando melhor? É um processo, né? Tanto que a gente chama o projeto no escritório, a gente chama de processo de projeto, porque... É um processo. É um processo. É um processo. Às vezes tem interferências, às vezes aquilo que a gente demorou pra chegar na conclusão, a gente percebe que na execução vai dar problema. Então, às vezes, não é nem só a questão do processo criativo, mas sei lá, a madeira no Brasil ficou escassa, tô chutando. Então tira tudo isso que pode atrasar depois. Melhor refazer já evitar problemas futuros. Exato. E como se não bastasse, né, esse processo nosso como pessoas que trabalham com criatividade, com arte, ainda tem muitas vezes a indecisão do cliente. Porque assim, esse nosso processo, a gente tem um padrão, a gente meio que sabe como a gente funciona, então na hora que somos contratados, a gente consegue calcular um tempo para entregar o projeto, né? Não é que o cliente contrata e fica esperando anos e a gente resolve chamar. Não, pelo amor de Deus, não. Mas então isso explica também, às vezes, que o tempo não é tão curto quanto se espera. E até quando a gente estava falando de pressa, uma coisa que você já reparou, que sempre que o projeto tem que ser feito muito rápido, são os projetos que mais atrasam? Na obra, né? Em qualquer coisa. Pelo menos do que eu reparo, sim. É porque você não tem tempo suficiente para pensar em todas as interferências que esse projeto vai ter. E elas vão aparecendo. Exato, e aí depois você pensa em soluções melhores e aí você tenta colocar dentro do projeto, mas ao mesmo tempo não pode mudar muito porque o conceito está aprovado. Enfim, gente, é uma salada doida. Exato. E aí eu acho que é quando mais entra aquilo que você falou, que o cliente muda de ideia. Porque como é um processo lento, é o tempo de ele ver amigos e ir na casa de alguém e falar, a minha casa ia ficar assim, mas e se ficar assim? Se o projeto tá indo muito rápido, vai voltar uns passos que, em vez de ser, sei lá, um processo de 3 dias, às vezes vai ser um processo de 1 semana, porque tem que refazer coisas que já foram feitas. Exato. E, gente, só pra vocês entenderem, refazer algo que já está encaminhado é sempre pior do que você fazer uma vez bem feito com o tempo. Então, assim, gente, vamos falar a real aqui, né? Hoje as redes sociais, a gente conversa aqui, se a gente falou sobre um assunto determinado, na hora que você rolar ali o seu feed,
aquele assunto vai aparecer com mais frequência para vocês. Isso acontece com todo mundo, a gente sabe. Os celulares escutam o que a gente fala. Os celulares escutam o que a gente fala. E aí, se você faz... na verdade, todos os nossos clientes falam isso. Nossa, eu comecei a fazer o projeto de arquitetura com vocês e começou a aparecer mais coisas de arquitetura para mim. É verdade. Né? E aí aparecem outras opções que você não tinha procurado como referência antes, ou não tinha olhado com mais atenção, e aí você passa a ver e gosta daquilo e quer aquilo no seu projeto. A gente entende isso como algo super normal. A gente fala muitas vezes de um sonho de uma pessoa de contratar um escritório de arquitetura e ter um ambiente projetado que às vezes ela nunca teve. Então, tá tudo bem mudar de ideia, sabe? Mas é importante que os clientes e até, enfim, profissionais de arquitetura, todo mundo entenda que a partir do momento em que você para um processo e pede alteração, você não está pedindo uma alteração pontual, você está interferindo em todo o processo de criação e que não tem problema fazer isso, desde que também não tenha problema que o tempo que esse projeto vai ser entregue se altere. Às vezes é até mais eu ia falar legal, mas acho que é uma palavra mal, que me explica mal. Mas às vezes é preferível a gente ter um cliente com um orçamento menor e sem pressa do que um cliente com orçamento alto e com pressa. Exato. Lógico que o dinheiro compra tempo às vezes. Sim. Mas às vezes. E normalmente um cliente com pressa, o que acontece? Ele pressiona tanto, ele tá tão em cima, ele fica tentando arranjar soluções rápidas que normalmente, aliás, sempre, esses projetos dão errado. Dão errado, porque assim, gente, é uma questão óbvia. Eu não vou, com poucas informações, saber mais do que alguém que trabalha, por exemplo, que é advogado. Eu li na internet que o processo funciona dessa forma. Não, um advogado vai saber muito mais. Não que eu não possa dar minha opinião, não, longe disso. Mas quanto mais eu ficar interferindo no trabalho daquela pessoa, mais tempo ela vai ter que parar para me explicar o que realmente tem que ser feito, ao invés de produzir. Então isso acontece muito, às vezes a gente perde muito tempo tentando explicar pro cliente que tá tudo bem, que a gente vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas que a gente vai ganhar esse tempo no final. Mas de tantas pausas, a gente acaba demorando tanto no processo para explicar e tentar acalmar o cliente, quanto no processo final. Exato. Então assim, eu acho que volta aquela questão de as pessoas são muito imediatistas. Tem pessoas que contratam escritórios de arquitetura já com prazo. Então assim, olha, eu comprei meu apartamento e ele vai, sei lá, ser entregue daqui 4 meses, eu quero o meu projeto e a minha obra pronta daqui 4 meses. E aí eu te pergunto, você demorou 4 meses para comprar o teu apartamento? Eu acredito que não. Você fez uma pesquisa, você escolheu ali qual era o melhor imóvel, isso levou tempo, certo? Acredito que sim. Então, o processo de projeto, ele também não pode ser tão rápido, porque a gente fala de uma materialização de um sonho, a gente fala de uma materialização de projeto. Então não tem como ser rápido. Não faz, assim, a não ser que seja um insight da sua vida, você não vai ter uma ideia maravilhosa de uma coisa que você quer que dure 10, 15, ou às vezes 5 anos só, mas anos em 2 dias. E mesmo que você tenha ideia, tenha o tempo de fazer a ideia no papel. A execução, né? Exato. Então, porque nem toda execução ela é plausível, né? É. Às vezes não cabe, às vezes não fica bom. Na verdade, o que mais acontece é não fica bom. Uhum. Ou às vezes também aquela pequena alteração que pra você era só, sei lá... Pontual, afeta todo o resto de coisas do entorno. Então, sei lá, se é uma mudança de layout, um móvel que vai pra outra parede, às vezes isso pode afetar em revestimento, em pontos elétricos, em pontos luminotécnicos, em uma passagem que aí aperta a porta, então precisa rever onde que vai ficar a parede, porta, a circulação. Exato. Então... Eu acho que fazendo uma ponte com o nosso último episódio que a gente falou um pouco sobre moda, já aconteceu de alguma vez você imaginar uma roupa, e aí você coloca a roupa e na hora que você faz a sua combinação você vê que não ficou legal? Sim. Porque, sei lá, às vezes você achou que bastante. A sua blusa ia ser mais comprida e ela ficou mais curta, e aí você viu que não ficou legal no seu corpo, enfim, isso acontece com a arquitetura. E às vezes você fala assim, muda só o seu brinco, ou muda só o seu cinto. Mas às vezes isso é o suficiente? Não. Às vezes você tem que trocar a roupa inteira. Às vezes você tem que trocar mais coisas. E isso entra, né, fazendo uma ponte bem, assim, chula, vamos dizer, isso entra em arquitetura. Às vezes você acha que é uma coisa pontual,
mas isso tem interferências gigantes. Muda muito, exato. E aí também, acho que outra questão, né, além da pressa, que é inimiga da perfeição, é que tem muito intemperismo. Então, assim, a gente combina com o cliente, precisamos fechar alguma coisa, você precisa comprar tal móvel, você precisa decidir alguma coisa para atender o nosso cronograma. E às vezes o cliente dá mais tempo a isso, tá certo? Porque é isso que a gente estava falando, é uma decisão importante, então não tem para que se apressar. Mas também entenda que às vezes se você não se apressa nisso, nessa decisão sua, pode afetar no nosso projeto também, né? Exato. Às vezes as pessoas acham que se demora é culpa do arquiteto, né? Que ele não desenhou rápido, que ele não projetou rápido, mas às vezes a gente precisa de umas decisões da parte do cliente que interferem diretamente. Porque não adianta nada eu desenhar numa proposta, desenhar numa ideia, se essa ideia não foi aprovada por cliente, eu vou perder tempo de trabalho e eu vou ter que refazer tudo. Porque às vezes o cliente não gostou de uma coisa tão básica e essencial que eu tenho que voltar pro conceito, né, pro início, para aí desenvolver tudo de novo. Não faz sentido. Então é justamente por isso, na verdade eu acho que a gente tá aqui falando sobre por que que o projeto atrasa ou demora mais do que esperado, mas eu acho que no final, por tudo que eu tô entendendo que a gente tá falando, bastante pressa, né? Eu acho que na verdade o que acontece muito, que a gente vê até mesmo com profissionais parceiros, é a falta de entendimento de como funciona um projeto de arquitetura. Porque, por exemplo, a gente tem uma cliente que ela já lidou outras vezes com arquitetos e ela já estava acostumada com o processo de arquitetura. Isso. Então em nenhum momento ela falou, eu preciso disso pra agora, ou eu tenho pressa. Não, ela entendeu, ela respeitou e o processo foi super saudável e alegre enquanto ele durou, porque desde o começo já tinha esse entendimento. Então eu acho que a base de tudo é aquele ditado que o conversado não sai caro. Sabe? A partir do momento que você entende o processo, você respeita o processo, a chance de atrasar é muito menor. E se você tá pensando em reformar, em fazer um projeto, em construir, em vez de dar 4 meses de contratar o arquiteto e ter a obra pronta, dá 1 ano, dá 1 ano e meio. Ao invés de você pensar tanto e ficar nessa coisa de deixa eu só pensar, que a gente também vê isso, eu tava na dúvida já tem um tempo. Não, entre em contato. Tira dúvidas. Exato, às vezes tira uma dúvida com a gente, vê se o que a gente, da forma que a gente trabalha funciona pra você. Às vezes isso pode agilizar o seu processo e o nosso também. Isso mesmo. Então, fica calmo, pega um chá. Pega um gin. E assiste os outros podcasts, fala com a gente e nos encontre semana que vem de novo aqui, quarta-feira, 8 horas, pro próximo podcast. Beijinho, gente. Tchau.